Olá, bem-vindo. Vamos entender um pouquinho aqui a respeito dos padrões de cores, que são denominados RGB e o padrão CMYK. Nós que estamos acostumados aqui com Blender, já vimos que para poder utilizarmos a aplicação de cores junto aos materiais em nossos projetos, a gente pode se utilizar desse ícone aqui, que é a guia de material. E a gente abre aqui na parte inferior as propriedades para adicionar materiais sobre os objetos que estamos trabalhando. Temos a opção aqui de Diffuse, nesse caso, e no Specular. Isso eu estou falando aqui que estamos utilizando o Blender Red, ok? Então, quando eu clico sobre essa caixinha aqui branca com o botão esquerdo do mouse, eu abro uma grade, que essa grade tem, na verdade, aí uma mistura, que vocês podem ver, de tonalidades, que, se eu disser a vocês, é algo em torno de 16.777.216 cores disponíveis aí para a gente poder trabalhar aqui junto à textura do nosso objeto. Parece muito, mas na verdade a gente, pelo nosso olho, só vai captar algo em torno de 1/4 dessa quantidade de cores disponíveis. Como é que funciona então esse padrão RGB? E por que o RGB? O RGB, na verdade, ele representa as primeiras letras das cores que são trabalhadas aqui na geração de imagens por vida. Exemplo, o vermelho em inglês é red, a primeira letra é o R. O verde é green, a primeira letra é o G. E o azul é blue, a primeira letra é o blue. Então, RGB. Por isso que vem aí o nome RGB, tá? Como os caracteres aí na informática, a gente já viu que cada letrinha na informática é representada por um jogo de bits que equivalem a 8 bits, que é um conjunto que nós chamamos de um byte. E bit é a menor porção da informática. Ela é representada por um valor que pode ser o valor 0 ou o valor 1. Na lógica é o sim ou não. Então, cada cor dessa aqui também vai ser representada por um conjunto de bits. E cada cor é representada por 8 bits. O vermelho tem 8 bits, o verde tem 8 bits e o azul tem 8 bits. Se somarmos a quantidade de bits dessas três cores básicas, 8 mais 8, 16, mais 8, 24. Então, podemos dizer que as imagens geradas pelo vídeo são imagens de 24 bits. Porém, nós temos ainda como acrescentar mais um canal sobre essa imagem, que é o canal que nós chamamos canal alfa. O canal alfa é um canal que vai da cor preta, que é a ausência de cor, até a cor branca, que é a soma de todas as cores. Nós podemos, de forma aqui representável, olhar essa tarja que fica aqui na direita da grid, que vai do preto ao branco. Tá vendo aqui? Então, daqui até aqui eu tenho 255 tonalidades também. E o intermédio do branco com preto são variações de cores cinza. Então nós vamos ter um cinza mais claro e um cinza mais escuro. O cinza mais escuro vai estar mais próximo à cor preta, o cinza mais claro mais próximo à cor branca. Então, nós vamos ter 8 bits do verde, 8 bits do azul, 8 bits do vermelho e mais 8 bits aqui desse canal alfa, do preto ao branco. Então, as imagens RGB, elas podem ser representadas com 24 a 32 bits se tiver o canal alfa. E como é que nós chegamos a 16 milhões de cores? Simples. Como eu falei a vocês, cada cor dessa aqui, ela pode ter 255 tonalidades. Então, se eu pegar 255 tonalidades do verde, multiplicar por 255 do azul, mais 255 do vermelho, eu vou ter algo em torno de 16.777.216 cores possíveis, que são justamente essas mesclagens que vocês estão vendo aqui, são essas misturas. A formulação seria 255 elevado ao cubo, nesse caso, ok? E a cor CMYK? O que significa a cor CMYK?
A cor CMYK, pessoal, é uma cor gerada por vias de impressos. É uma cor que nós vamos ter 4 cores básicas. O C representa o cian, que é o azul, né? O Y representa o yellow, que é o amarelo. O M é o magenta, que é aquela cor roseada. Então o pessoal usa o K para exemplificar o preto. Então, a diferença é que no CMYK eu vou utilizar cores com padrão para impressão. No RGB eu vou utilizar cores para usar em imagens de vídeos. O que diferencia um do outro é o seguinte, porque o padrão RGB, como ele trata de imagens que são imagens geradas através da tela do computador, de uma tela de cinema, de uma TV, de um celular, de um tablet, outro dispositivo aí que possa gerar imagem, ele é um padrão de cores aditivas. E são cores que são, na verdade, transmitidas. Ele recebe a luz e transmite luz. Enquanto que o CMYK, ele é um padrão de cor subtrativo. São cores subtraídas. E vocês já vão entender isso simplesmente aqui, através desse exemplo. Vocês vão ver que eu coloquei aqui 3 lâmpadas, está vendo aqui? Na minha área de trabalho. E posicionei cada uma. E para cada lâmpada dessa, eu dei a condição de ser uma lâmpada do tipo spot. Aqui embaixo, eu coloquei um objeto mesh plane, que é uma superfície, dei um S de escala, alonguei. E cada lâmpada dessa aqui, vocês vão ver que eu vou selecionar. Aqui na guia de propriedades da lâmpada, spot, vocês vão ver que eu atribuí a essa primeira lâmpada uma cor vermelha. A segunda lâmpada selecionada eu atribuí uma cor azul. E a terceira eu atribuí uma cor verde. Essas cores aqui são nada mais nada menos que as cores aplicadas na guia de material, que são as 3 cores básicas, que vão formar aquelas 16.777.216 tonalidades possíveis, tá? Então, quando nós utilizamos o padrão RGB, nós estamos falando de quê? De padrão de 24 bits e que trabalha com 16 milhões de cores. Então, para entendermos como funciona isso visualmente, vocês vão ver que essas 3 lâmpadas estão refletindo sobre essa superfície aqui, da qual eu dei uma cor preta para ela, e eu vou vir aqui, criar uma segunda janela para vocês entenderem melhor. Nessa segunda janela criada, eu vou clicar a tecla T para desabilitar aqui a Tool Shelf e vou dar para ela um modo de renderização. Mas antes eu vou botar nela a visão de topo, como se eu estivesse vendo de cima essa tela. E aqui eu vou agora usar o modo renderizado. Repare que essas 3 luzes estão refletindo luminância sobre uma superfície que é esse plano que eu coloquei na cor preta. Então eu tenho uma lâmpada verde, tenho uma lâmpada azul e tenho uma lâmpada vermelha. Verifique que a união das 3 cores é justamente essa interseção aqui. E como eu falei para vocês, a cor branca é a soma de cores. Então se eu pegar as 3 cores, somar, esse meio aqui é o branco. A ausência das cores é justamente essa parte externa aqui, ó, preta. Nós não temos cor aqui, essa parte externa. E verifique que o subtrativo, ou seja, a subtração dessas cores, do verde com azul, vai dar essa cor aqui que vocês estão vendo, que é o ciano. Do vermelho com azul vai dar o magenta. E do vermelho pelo verde vai dar o amarelo. Já observou que essas 3 cores aqui representam as cores do padrão CMYK, que é a cor que você tem aí nos cartuchos de vocês de impressora? Então, essas cores, que são as cores subtraídas, elas são as cores que vão ser utilizadas para a finalidade de impressão. Essas cores aqui, que é o verde, o azul e o vermelho, combinadas, vão gerar as cores
de reflexão, ou seja, a luz batendo e refletindo. A luz batendo e refletindo, e a luz batendo e refletindo. Ok? Então isso é só para vocês terem uma ideia de como funciona os padrões de cores mais comuns que nós utilizamos aí e como configurar na hora de gerar uma imagem. Quando a gente trabalha com o Illustrator, por exemplo, a gente tem a opção de no Illustrator a gente utilizar qual o padrão que a gente quer utilizar. Se o CMYK, então o padrão CMYK é para uso em impressão, ou RGB. O padrão RGB é para uso para gerar arquivos de vídeo, imagens refletidas, ok? A diferença é que no RGB eu utilizo uma taxa de definição de 72 dpi, que significa dots per inch, que significaria ponto por polegada. No caso de imagem é pixel por polegada. Nesse caso do CMYK seria dots per inch, que é pontos por polegada, já que nós estamos tratando de impressão. Então, em vídeo nós geramos definições de 72 dpi. Em impressões nós geramos definições que vão de 200 a 300 dpi, que são resoluções fantásticas, que vocês podem ver que as gráficas possuem essa resolução para impressão dos seus materiais aí, utilizando a resolução CMYK. CMYK para impressão, RGB para utilização de vídeo. Então, quando nós utilizamos a aplicação de cores junto aos nossos objetos aqui, estamos gerando imagem pelo vídeo, nós estamos gerando imagens RGB de 24 bits ou 32 bits, se tiver o canal alfa. Tá certo, pessoal? Só para vocês alinharem e afinarem um pouco o conhecimento sobre as cores. Obrigado pela atenção, espero que tenham compreendido e até o próximo tutorial. Grande abraço!